Olá! Sabe aquela sensação de incerteza com dinheiro? Bom, a ideia aqui é justamente transformar isso num plano bem concreto para o futuro. A gente vai passar por um guia um passo a passo mesmo para tomar as rédeas da vida financeira. Vamos nessa? Pois é, essa frase aí bate fundo, né? Estar endividado é uma realidade para muita gente no Brasil. E convenhamos, é uma fonte de estresse danada. Mas o ponto principal é: isso não precisa ser o fim da linha. Tem sim um caminho para sair dessa. E é exatamente essa pergunta que a gente vai responder aqui. Como é que se vira esse jogo? A boa notícia é que com um plano claro dá para virar sim. E este nosso bate-papo é justamente sobre isso, sobre cada passo dessa jornada. Então, nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, entender as dívidas. Depois, criar uma reserva de emergência. Aí a gente entra no poder dos juros compostos, vê a hora de começar a investir e, por fim, como diversificar para o longo prazo. Um caminho bem completo. Ok, primeiro passo: conhecer as próprias dívidas. Parece óbvio, né? Mas ter clareza total é o que dá o poder de começar a mudar a situação. É aqui que o controle volta para nossa mão. E é bem simples de verdade. O passo 1 é listar tudo, o que se deve, para quem, com qual juro. O passo 2 é calcular o patrimônio líquido, tudo o que se tem, menos tudo o que se deve. Pensa nisso como um raio-x financeiro. Ele mostra exatamente onde dói e o que a gente precisa tratar primeiro. Certo, com o raio-x na mão, qual é a estratégia? Focar nas dívidas mais caras primeiro. Sabe aquela do cartão de crédito ou do cheque especial? São as que têm os juros mais altos. Atacar elas de frente é a jogada mais inteligente para evitar que a dívida vire aquela famosa bola de neve. Beleza, dívidas mapeadas e plano de ataque definido. Agora, a gente vai para a segunda fase, a defesa. Antes de pensar em ataque, em fazer o dinheiro render, é fundamental construir um escudo financeiro contra os imprevistos. E o que é esse escudo? É a famosa reserva de emergência. Pensa nela como um colchão de segurança, sabe? Um dinheiro guardado especificamente para cobrir aqueles perrengues da vida. Uma emergência médica, a perda do emprego, é o que garante a paz de espírito para resolver o que aparecer. Tá, mas quanto guardar? A recomendação geral é ter o suficiente para cobrir de 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial. Ter esse número em mente já dá uma meta clara, um objetivo para começar a juntar. E onde esse dinheiro fica? Bom, ele precisa estar seguro e fácil de pegar. Por isso, investimentos como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária são perfeitos. Já a poupança, bom, muitas vezes ela perde para a inflação. E ações? Nem pensar. São muito voláteis para um dinheiro que pode ser preciso a qualquer momento. Ok, defesa pronta, escudo erguido, agora sim é hora de partir para o ataque. E a nossa maior arma nessa fase tem nome: juros compostos. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é a maior aliada na construção de riqueza. O que são os juros compostos? De forma bem simples, é juro sobre juro. O seu rendimento começa a gerar mais rendimento. É o efeito bola de neve, só que dessa vez rolando a seu favor e fazendo o patrimônio crescer de forma exponencial. Para entender o poder disso, olha só essa comparação. Com juros simples, R$ 10.000 rendendo 1% ao mês, viram 34 mil em 20 anos. Mas com juros compostos, esses mesmos 10 mil viram mais de 108 mil. A diferença é absurda, né? É aí que a gente vê o poder do tempo nos investimentos. E se precisar de um desenho para entender, tá aí. O gráfico mostra tudo. A barra do juro simples crescendo retinha, constante, e a barra do juro composto disparando para cima. É o crescimento exponencial em forma de imagem. Fala por si só. E olha, dizem que o próprio Einstein falou que os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Verdade ou não, a frase é forte e mostra o tamanho do impacto disso. É uma força que tem que estar do nosso lado. Então, o caminho está traçado. Dívidas sob controle, reserva de emergência feita. Chegou a hora de colocar o dinheiro para trabalhar de verdade. É a hora de começar a investir. E aqui tem um mito que precisa cair, a ideia de que precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa. O mais importante é a consistência. Investir um pouquinho todo mês é muito mais poderoso do que esperar juntar uma bolada para só então dar o primeiro passo. Tá, mas começar por onde? Existem caminhos bem acessíveis. Por exemplo, o Tesouro Direto, que é super seguro. Os fundos imobiliários, os FIIs, que pagam uma espécie de aluguel todo mês. Ou até os ETFs, que são um jeito fácil de investir num pacotão de ações de uma vez. Ótimas portas de entrada.
E para fechar nosso plano, o quinto e último passo. É uma estratégia um pouco mais avançada, mas que é essencial para quem pensa no longo prazo: diversificar. Como disse Harry Markowitz, um Nobel de Economia, a diversificação é o único almoço grátis que existe nos investimentos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é a melhor maneira de diminuir o risco da carteira sem ter que abrir mão de um bom potencial de ganho. Esse gráfico aqui ilustra bem a ideia. Ele mostra como diferentes tipos de investimentos se comportam com o tempo. Alguns sobem mais, outros caem. Quando se mistura um pouco de cada, o resultado geral, a carteira diversificada, tende a ser bem mais estável, com menos solavancos no caminho. É aquela velha história, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se uma cesta cai, o prejuízo é grande. Mas se os ovos estão em várias cestas, o risco diminui. Diversificar é isso, proteger o patrimônio e ter uma jornada de investimento mais tranquila. Então, para a gente ir fechando, fica uma mensagem importante. Construir uma vida financeira sólida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É uma jornada. E cada passo que se dá, por menor que pareça, faz uma diferença enorme lá na frente. Depois de tudo isso que a gente conversou, o plano está aí, as ferramentas estão na mesa. A construção de um futuro mais seguro começa com uma decisão. A pergunta que fica então é: qual vai ser o primeiro passo?